Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, que encontramos no Salmo 95 e o verso de número 6. Assim está escrito: Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Estas são expressões do salmista quando se reuniu para celebrar diante do Senhor. Ele estava convidando as pessoas para que viesse também celebrar ao Senhor. A celebração é algo que nós podemos e devemos fazer diante do Senhor. Celebrar é demonstrar, é ter expressões diante da presença do Senhor nosso Deus, em virtude do que Ele é e de tudo que Ele faz, principalmente quando Ele decidiu nos criar à sua imagem, à sua semelhança e colocar todo o necessário para a nossa existência aqui na terra. Então, este Deus é um Deus que deve ser reverenciado, deve ser adorado, deve ser obedecido. É um Deus que deve ser invocado, porque este Deus é o Deus vivo e poderoso. É um Deus que se movimenta, é um Deus que age. Tudo Ele fez dentro do seu tempo e segundo o seu plano. E as coisas vieram a acontecer pelo soar da sua palavra. E disse o Senhor, e tudo veio a acontecer. Então nós desfrutamos de bênçãos de Deus sobre a nossa vida de maneira gloriosa. E não pagamos nada por estas bênçãos. Estas bênçãos, elas são dadas por Deus a cada um de nós de maneira gratuita. Não é por merecimento. Deus não trabalha com esse negócio de merecimento. Não. Deus trabalha com graça. Graça é a disponibilidade de Deus de nos dar aquilo que, se ao avaliar, chegasse à conclusão, nós não teríamos realmente nenhuma forma de merecimento. Mas ainda assim, Deus, por bondade e graça, nos confere bênçãos, vitória, livramento, suprimento, proteção. Isso porque Ele nos ama e Ele quer o nosso bem. Se fosse buscar em nós algum elemento para validar o que Deus tem nos dado, nós não teríamos nada na vida. Mas nós temos tudo por bondade e graça de Deus. E quando nós aprendemos a nos posicionar diante de Deus, esta fonte de bênçãos, ela permanece aberta. Deus abençoe a irmã Doracê. Essa fonte de bênçãos, ela permanece aberta. O salmista ele começa dizendo: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Então, que coisa importante é nós observarmos a maneira como o salmista se apresentava diante de Deus, e ele deixou isso registrado. Isso serve hoje para a nossa lição, para o nosso ensino. A própria Escritura diz: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação e paciência das Escrituras tenhamos esperança. Então nós precisamos cantar ao Senhor, apresentar-nos diante dEle com júbilo, com louvor, com celebração, com expressões realmente que demonstrem a nossa satisfação, a nossa gratidão, a nossa alegria e o contentamento diante de Deus por tudo que Ele é e Ele tem feito na nossa vida. Então isso é muito importante. Não é somente adorar a Deus pelo que Ele faz. Existem pessoas que fazem a divisão. Ele só adora a Deus à medida em que Deus faz. Em que Deus lhe dá alguma coisa, ele então se volta para adorá-lo. Quando ele não recebe aquilo que desejaria, ele não se acha no dever de adorar a Deus. Então, o despreza. E o nosso negócio não é adorar pelo que ele dá,
é adorar pelo que ele é. Sabendo quem ele é e tendo um relacionamento digno da confiança do Senhor, certamente estas portas de bênçãos, elas estarão sempre abertas sobre a nossa vida. E nós desfrutaremos enquanto nos mantivermos em temor e obediência diante do Senhor nosso Deus. Porque não adianta viver de qualquer maneira e achar que a bênção de Deus vai chegar, ela não chega. Deus ele não faz acepção de pessoas. Mas se a pessoa não é temente, não é obediente, não é sincero, não é verdadeiro, não se dispõe a adorar a Deus, todo pai tem prazer de dar bênçãos aos filhos. Mas tem filhos que tocam o coração do pai. E nós precisamos tocar o coração do nosso pai. E como é que nós fazemos isso? Neste verso 6 que eu li, nós encontramos aqui 4 expressões e que somos convidados pelo salmista ao nos aproximar diante do Senhor. Então, se nós atentarmos para isto e observarmos este caminho e seguirmos por ele, nós vamos ser bem-sucedidos. Nós vamos continuar recebendo a bênção de Deus e glorificando o nome do Senhor, com expressões de gratidão do nosso coração. Então, o primeiro ponto ele diz, ó, vinde. Então é um convite, ele está chamando, vinde. Nós precisamos ir a Deus, aproximar dele, chegar mais perto, não ficar à distância, não ficar indiferente, ignorá-lo em algumas situações devido aos sofrimentos ou dificuldades que atravessamos. Isso não é culpa de Deus. Isso são consequências da nossa vida. E nós temos que ser gratos porque mesmo nessas situações difíceis, Deus se apresenta para nos ajudar e nos livrar daquele caminho. E às vezes a gente não entende essas coisas e a gente fica com o pensamento atravessado e parece que Deus não está olhando para nós. Mas Ele olha para todos. Não tem um sequer na face da terra que Deus não tenha voltado o olhar para eles. E aqui o salmista diz, ó, vinde. Então está convidando, vinde, venham. Eu, você, cada um de nós, precisamos vir, quer dizer, precisamos ir a Deus, nos apresentar diante dele, nos colocar à sua disposição, ter a percepção da sua presença e a confiança de que o poder de Deus é um poder dinâmico, é um poder que está sempre em atuação, sempre em movimento. Então sempre acontecerão coisas na nossa vida da parte de Deus, porque o poder de Deus ele é dinâmico, ele não é estático, ele não está preso a um lugar ou a um povo, não. Ele está disponível a tantos quantos se aproximarem do Senhor nosso Deus. Então o salmista começa dizendo, ó, vinde. E convida quem já tem experiência com Deus. O salmista tem experiências com Deus. Então ele sabe que ali é o caminho por onde devemos ir. E quando nós vamos por este caminho, da presença do Senhor, e chegamos diante dele, nós vamos encontrar um meio de aproximarmos de Deus, e aí então seguirmos com a nossa celebração, com outras expressões da nossa vida diante do Senhor. Mas a primeira expressão é permitir que Deus veja o nosso movimento de ida à presença dele. À medida em que nós vamos nos aproximando do Senhor nosso Deus. O salmista disse, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus no Senhor a minha confiança, e não temerei o que me possa fazer o homem. Então, quem se aproxima de Deus tem esta convicção, tem esta certeza, tem esta garantia, não teme, não duvida, não se decepciona, surgem dificuldades, estas dificuldades não são para embaraçar a sua vida. Todos nós enfrentamos isso, momentos difíceis, situações tristes que acontecem, que nós não entendemos, não concordamos, mas infelizmente essas coisas acontecem. Onde houver o ser humano,
vai haver todo esse tipo de coisa. E o coração sofre, o corpo padece. Mas nós não podemos nos esquecer do nosso Deus. Em toda e qualquer situação em que nós estivermos atravessando, aleluia, o Senhor vai conosco. Ele vai nos ajudar. Glória a Deus, glória a Deus. Quem sabe você está passando por um caminho estreito e apertado hoje. Mas o Senhor é poderoso para te alcançar aí aonde você está e dar o refrigério que a tua alma precisa, o conforto para o teu coração, a direção para a sua vida. Confia no Senhor. Não se desanime. Não se entregue aos problemas. Caminhe firme. Jesus tem prazer em te ajudar, em te abençoar. Deus abençoe, irmão João Sedovic. Então o salmista, ele começa dizendo vinde. Primeira expressão é vir. Segunda expressão, ele diz adoremos. Adorar a Deus. O salmista disse, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus com a inteireza do nosso coração, com toda a nossa vida, com todas as nossas forças. Adorá-lo, porque ele é digno de louvor e de adoração. E que o louvor dos nossos lábios seja um tributo diante de Deus de gratidão por tudo que ele tem feito por nós. Então, em primeiro lugar, vinde, em segundo lugar, adoremos. É preciso adorar. Quantas pessoas se prostram diante do pau, da pedra, do tijolo, da madeira, seja lá o que for, achando que está fazendo uma adoração verdadeira, mas estas coisas não representam o Deus verdadeiro. O Deus vivo e verdadeiro não se deixa representar por estas coisas. Ele mesmo se apresenta quando nós nos dispormos a adorá-lo na beleza da sua santidade. Seguindo, ele diz em terceiro lugar, e prostremo-nos. O que é prostrar? Prostrar é se curvar. Nós nos curvamos diante de Deus. O homem precisa se curvar diante de Deus. Eu preciso me curvar diante de Deus, me prostrar diante do Senhor. Vir a Ele, adorar, prostrar-me, aquela atitude de reverência, de incapacidade, mas de reconhecimento de que Deus é tudo. Prostrar diante do Senhor. Essa é a terceira expressão. Então, para celebrar a Deus, nós precisamos vir, nós precisamos adorar e nós precisamos nos prostrar. E a quarta expressão, ele diz, ajoelhemos. Agora, nos colocar de joelhos, com joelhos em terra, joelhos que se dobram diante do Senhor. Quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor, nós nos colocamos na posição de um carente, um dependente, um necessitado do Senhor nosso Deus. E ali nós começamos a falar com o Senhor. E Ele então ouve a nossa oração, nosso clamor. Ele nos ajuda, Ele nos socorre. Mas o salmista diz que todas estas quatro expressões com as quais nós podemos nos achegar diante de Deus é vir a Ele, adorá-lo, prostrar diante dEle e ajoelhar-se diante dEle. Ele diz, diante do Senhor que nos criou. Então ele faz aqui a diferença. Nós não podemos adorar a qualquer um ou a qualquer coisa, não podemos nos prostrar a ela, nem nos ajoelharmos diante delas. Mas diante do Senhor que nos criou e que permanece vivo para todo sempre, diante dele sim. Esta deve ser o nosso comportamento, a nossa prática diária de nos aproximarmos sempre do Senhor
de adorar, de prostrar e de se ajoelhar diante dele. O momento de maior descanso para a vida do cristão é quando ele se ajoelha diante do Senhor. Ele pode estar cansado do jeito que for. Quando ele se ajoelha diante de Deus, a presença de Deus é tão perfeita e tão tocante que a canseira vai embora. Os problemas se dissipam. A presença de Deus muda o nosso interior. E quando nos levantamos daquele estado em que estamos na presença do Senhor, já nos levantamos com esperança, com expectativa, com alegria. Os olhos já começam a brilhar. Já não há mais aquela sensação de peso, de preocupação, de medo. Não. Porque recebemos em Deus a confiança que nós precisamos para seguirmos adiante. Então veja que o salmista disse: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então, quando nós fazemos este movimento diante da presença do Senhor, com temor, com verdade, com pureza, com sinceridade, sem nenhum fingimento, Deus avalia o nosso coração, Deus estende a destra da comunhão e o Senhor Deus envia bênçãos, livramentos e proteção para a vida de cada um de nós. E quantos livramentos nós temos? Todo dia o Senhor nos livra. Todo dia o Senhor preserva a nossa alma. Todo dia nós somos guardados pelo Senhor. E por isso estamos vivos diante da presença dEle. E qual deve ser a nossa atitude? De celebração, de celebrar diante de Deus, de festejar a presença de Deus na nossa vida. E como fazemos? Da forma que está explícito aqui: vir a Deus, adorar, prostrar, ajoelhar. E este será o momento mais feliz que nós podemos desfrutar. É quando estamos em perfeita comunhão com Deus, o nosso Pai. E a presença de Deus nos move, nos encoraja, nos levanta, nos transforma. A presença de Deus nos liberta. Então, quantos são os benefícios da presença de Deus na nossa vida? E às vezes a gente se fecha num pensamento ruim, limitado, achando que Deus está distante, que nós nos afastamos muito da presença de Deus e que já não tem mais nenhuma condição para a nossa vida. Não. Enquanto você tiver vida, há uma oportunidade, você pode fazer o caminho de volta, você pode vir, você pode adorar, você pode prostrar, você pode ajoelhar-se diante do Senhor que te criou. E não demorará muito tempo, a presença dele será marcante na sua vida. E você vai ver como as coisas vão mudar. E mudar para melhor. Mudar para melhor. Mesmo que na vida terrena você tenha que enfrentar muitos sofrimentos e dificuldades. Mas em Deus você triunfa, você vence, você prossegue, você muda de nível. Você cada dia vai se aproximar um pouco mais do Senhor. Vai adorá-lo, vai se prostrar diante dele, vai se ajoelhar diante do Senhor. Tem pessoas que já não querem mais se ajoelhar diante da presença de Deus. O melhor lugar para nós nos ajoelharmos é na presença de Deus. Não é na presença dos homens, na presença de Deus e do Deus que nos criou. Então, que conselho importante, que caminho maravilhoso o salmista deixou aqui incrustado neste Salmo 95, entre os versos que aqui estão. E quando a gente para pensar, a gente começa a observar como as coisas de Deus saltam aos nossos olhos e movem o nosso coração. E nós começamos a pensar, começamos a meditar e começamos a falar, como estou fazendo aqui nesta oportunidade. Ao bater os olhos neste verso, encontrei aqui:
4 expressões de celebração diante do Senhor. Vou praticá-las a partir de hoje. Vou seguir por esse caminho, por esse direcionamento. E que você também possa seguir. Faça uma prova, faça um teste. Veja se dá resultado na sua vida. Para o salmista deu. Para mim, eu creio que vai continuar a dar resultados. E eu te motivo que você também faça assim. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Isto revela que Ele é o nosso Deus, nós somos o seu povo, o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. O cuidado de Deus está voltado sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um de nós, quando nós nos posicionamos diante de Deus com estas expressões de celebração. Celebre a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra, celebre ao Senhor. Celebre vindo para mais próximo dele. Celebre adorando na beleza da sua santidade. Celebre-o se prostrando diante do Senhor. Celebre-o ajoelhando-se diante do Senhor que nos criou. E o resultado desta celebração, deste tempo que passarmos na presença de Deus, significará muito na nossa vida e na nossa experiência de fé. Vamos adiante, vamos continuar, firme e fiel até o fim. Não recue, não desanime, não pare na caminhada, não mude a direção do caminho que Deus colocou diante da sua vida. Siga Ele com temor e fé, obediência e alegria. Querendo Deus, amanhã retornaremos.